Bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje falaremos sobre o feudalismo, um sistema político e social que vigorou na Europa medieval por vários séculos. Durante esse período, as relações entre os governantes e seus súditos eram vividas em obrigações mútuas e um complexo sistema de obediência e permissão. O feudalismo teve um grande impacto na história europeia, moldando a política, a economia e a cultura da época. Neste vídeo, vamos explorar as principais características do feudalismo e como ele funciona na prática. Então, venha conosco e mergulhe nesse fascinante período da história. Vamos lá! O feudalismo surgiu depois da desintegração do Império Romano devido às invasões bárbaras, no século V, mas estes invasores não destruíram tudo da civilização romana, pois as novas sociedades que estavam surgindo eram uma mistura de povos dos conquistadores e dos conquistados. A sociedade feudal na Europa teve características romanas, uma delas foram as vilas, ou seja as grandes propriedades de terras que mais à frente deram origem aos feudos, o cristianismo, organizado pela Igreja Católica, que ajudou e muito a preservar a cultura greco-românica, e que tinha o poder cultural da época. O feudalismo propriamente dito. A produção era de subsistência, a principal fonte de renda era o feudo, ou seja, a terra, o dono da terra era o senhor feudal, ele mandava e cobrava tributos dos seus servos e não faziam nenhum investimento ou nas terras ou nos seus servos. Este por sua vez, podiam usar da terra mas não de maneira livre, pois deviam pagar tributo, podia ser proprietário de alguns instrumentos de trabalho. O servo tem de se submeter a essa vida, principalmente porque o senhor feudal tem ajuda das armas e da igreja. A produção tem como maior objetivo manter os senhores feudais. E ocorre assim um atrito entre servos e senhores feudais. O feudo era uma grande propriedade de terra, que os servos trabalhavam. Havia as terras comunais, estas eram usadas tanto pelo senhor, por meio de seus servos, como pelos camponeses, também servia como pastagem para animais, colheita de frutas, além de ser usada para as caças dos nobres. A economia do feudo era de subsistência, pois o feudo não produzia tantos excedentes, mas apenas o básico para sobreviver, por causa disso as cidades e o comércio eram pouco desenvolvidos. Nota: a expansão árabe limitou o comércio europeu. Com as invasões árabes, iniciadas no século VIII, houve dificuldades para os europeus, pois o norte da África, parte da Península Ibérica e o Mar Mediterrâneo eram dos árabes. Isto contribuiu para uma das características do feudalismo, o isolamento da Europa e o esvaziamento das cidades e do comércio. A Igreja Católica e o feudalismo. Um dos motivos da Igreja Católica ter sido tão poderosa nesta época era devido ao grande número de adeptos. Além de ser dona de muitos feudos, seus bens vinham muitas vezes por doações deixadas por nobres em seus testamentos. A nobreza e a cúpula da igreja pertenciam à mesma classe, a dos senhores feudais. O domínio da igreja não era só na vida religiosa das pessoas, mas também na cultural. Os clérigos faziam parte dos poucos que sabiam ler. Por causa disso tudo o que se dizia ou pensava devia ter a permissão da igreja. Caso contrário, a pessoa era considerada um herege inimigo da fé cristã. Quem fosse condenado com tal tinha punições pesadas, entre ela, a fogueira e a masmorra. A igreja tinha um papel político de importância. Como ela andava de mãos dadas com os senhores feudais, ela podia difundir a ideia de conformidade da sua situação principalmente em relação aos servos, e deste modo tentar controlar os camponeses revoltados. Logo, muitas revoltas camponesas foram consideradas heresias. A servidão. O sistema feudal tinha como base fundamental a relação servil de produção. A sociedade feudal estava organizada em torno de duas camadas sociais básicas, os senhores feudais e os servos. Embora no meio desta sociedade existia pessoas que não se enquadravam em nenhuma dessas classes, estes eram os vilãos, que eram camponeses livres de senescais, que eram agentes senhoriais. A importância da servidão na Idade Média era tanta, que o fim da servidão foi equivalente ao fim do feudalismo e da Idade Média. A sociedade.
A sociedade feudal era principalmente rural, ou seja, quase todas as pessoas viviam no campo. O trabalho na agricultura era pesado e cansativo e os camponeses ficavam com poucos frutos, visto que as terras eram dos nobres. Os nobres eram os donos das terras, também chamados de feudos como proprietários. O trabalho deles era pouco, em comparação com os servos. Servos não eram escravos porque não pertenciam aos nobres, já que não podiam ser vendidas para outro senhor feudal. Mas também não eram livres para irem para outro lugar ou outro feudo. Estes camponeses servos tinham o direito de utilizar um pedaço da terra do feudo para uso próprio, mas o senhor feudal não fazia investimentos na terra. Os instrumentos de trabalho, como foices, machados e outros, pertenciam aos servos. Veja algumas das obrigações feudais. Corveia era prestação de serviço gratuito, isto é, o servo trabalhava uns dias na semana de graça para o senhor feudal, em terras do seu senhor, além de construir pontes, reparar estradas e outros trabalhos extras. Talha era a entrega de produtos gerados diretamente por trabalho servil. Parte da colheita do servo devia ser entregue ao senhor feudal. Isto incluía aves, alimentos e animais. Banalidades eram taxas criadas por qualquer motivo, multas, impostos para a compra de equipamentos e vários outros. Tais obrigações servis ou melhor, direitos senhoriais, eram como consagrados pela tradição e variavam de acordo com a região. A relação entre senhor feudal e servo era bem prática. Os servos trabalhavam enquanto os senhores feudais lhes garantiam proteção, em caso de guerras, e abrigo, no caso de calamidade. Mesmo assim, com essa suposta proteção, os camponeses não se conformavam tão facilmente com tanto trabalho e tributo. Por isso havia rebeliões, que infelizmente eram sufocadas de maneira violenta e cruel pelos nobres. A transformação do feudalismo. O auge do feudalismo foi entre os séculos IX e XIII. Nesta época a Europa era dividida em vários feudos, em um mundinho governado por seu próprio senhor com suas leis, cobranças e forças armadas. Nesta situação, o rei era um nobre proprietário de terra, com pouca autoridade além do seu próprio feudo. Essa hierarquia tem origens nas guerras antigas. E como era o sistema? Um grande chefe militar vencedor distribuía as terras dos derrotados entre seus auxiliares mais íntimos, que se tornavam seus vassalos. Estes, por sua vez, tinham de dar apoio militar ao seu suzerano. Estes vassalos, se quisessem, podiam distribuir parte de suas terras para pessoas que seriam seus vassalos. O desenvolvimento econômico. Quando as últimas invasões bárbaras acabaram, inicia-se o desenvolvimento comercial da Idade Média. As energias sociais começam a dedicar-se mais, provocando pequenos acréscimos na capacidade produtiva feudal. Com isso tem-se um aumento populacional, dando início ao processo de colonização interna do Ocidente, pois com mais pessoas era necessário mais terras. O meio mais viável era ir atrás de terras. No século XI, há uma relativa melhora das técnicas agrícolas, como por exemplo, emprego de moinho de vento e água, a trelagem do animal pelo colo, o uso do arado e da enxada de ferro. Claro que estas inovações foram limitadas, já que não havia tantos incentivos. O aumento da produção agrícola se deu por cultivar áreas que antes estavam desocupadas, desmatando bosques e drenando pântanos, depois, desenvolvendo o emprego do afolhamento, isto é, dividir a terra em 3 partes, sendo que em 2 eram cultivadas 2 culturas diferentes e na terceira parte a terra ficava em descanso, ou melhor, no pousio. Esta parte ficavam recebendo todo o cuidado para recuperar a fertilidade. Então, depois de 3 anos havia rotação de culturas. Com o aperfeiçoamento da metalurgia houve a criação de arados de ferro, que aumentaram a produtividade e diminuíram o esforço. O aperfeiçoamento do artesanato de roupas e objetos pessoais, armas e armaduras asseguravam maior conforto e capacidade militar. Com tudo isso, muitos feudos começaram a produzir mais que o necessário. Com estes excedentes, era possível vender e com o dinheiro, comprar outras coisas que vinham das regiões vizinhas. Com isso começa a surgir as feiras medievais.
Estas eram os locais onde os comerciantes faziam seus negócios. Algumas destas feiras se tornaram tão importantes que deram origem a cidades. Nas cidades viviam a maioria dos artesãos e comerciantes. A cidade e o campo foram aprimorando suas atividades econômicas, ficando da seguinte forma: o campo aprimorando sua agricultura e criações de animais, já as cidades se concentrando no artesanato e no comércio. E os nobres ficaram com a parte que era a força motriz da época: consumir, principalmente as mercadorias vendidas pelos comerciantes e artesãos. Com isso as cidades foram crescendo, e como muitas delas eram dentro das terras dos nobres, elas também pagavam tributo feudais, mas depois do século XIV, muitas cidades já tinham se tornado ricas o suficiente para se livrarem do domínio do senhor feudal e assim obter autonomia. A crise do século XIV. Neste século surgia a primeira crise. Pelo fato dos senhores feudais não investirem na tecnologia, a produção passou a ser insuficiente para a população da época. A produção agrícola vinha do desbravamento de terras, mas chegou um momento que já não havia tantas terras assim. Com isso começa a haver a fome, junto com o aumento de impostos. O intercâmbio com o Oriente trouxe coisas boas, mercadorias e especiarias, e mais, doenças, entre a pior, a peste negra. Com as doenças e a superpovoação nas cidades ocorre uma catástrofe demográfica, pois com cidades sem nenhuma infraestrutura e infestada de ratos, as doenças se alastraram rapidamente, matando assim quase 60% da população. O medo da doença fez com que cidades inteiras fossem abandonadas. Logo, começou a faltar mão de obra nos feudos e com isso as rendas dos senhores feudais foi caindo e eles também. Mas para assegurar a sua posição, a nobreza aumentou seus tributos sobre os servos. Estes tributos foi o necessário para fazer estourar várias revoltas camponesas. Então o feudalismo teve sua destruição final quando as revoluções burguesas começam a aparecer. Espero que tenha gostado deste vídeo sobre o feudalismo, um sistema político e social que teve uma grande influência na história medieval da Europa. Nós exploramos como esse sistema surgiu, como ele funcionava e como ele eventualmente chegou ao fim. O feudalismo foi um sistema complexo e muitas vezes difícil de entender, mas é importante lembrar que ele também teve suas vantagens. Foi um sistema que ajudou a manter a estabilidade em tempos turbulentos, e permitiu que as pessoas se unissem para se protegerem contra as ameaças externas. No entanto, também é importante lembrar a preservação do feudalismo, como a falta de mobilidade social e a desigualdade que permeava a sociedade feudal. Ao entender os aspectos positivos e negativos do feudalismo, podemos apreciar como a sociedade evoluiu e como os sistemas políticos mudaram ao longo do tempo. Espero que este vídeo tenha sido informativo e esclarecedor, e que tenha ajudado a ampliar seus conhecimentos sobre o feudalismo. Obrigado por assistir e até a próxima!